Olá, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Femicast, o podcast feminino do Ministério Petra. Nós aqui estamos reunidas mais uma vez para estar debatendo, conversando, trazendo aqui assuntos relevantes do universo feminino. E esse podcast tem esse objetivo: sempre trazer um assunto relacionado ao universo feminino, sempre à luz da palavra, sempre buscando ali o que a palavra do Senhor diz a respeito desse assunto. Aqui é o nosso momento de debater, trocar experiências, de conversar e também de edificar, alimentar a nossa fé. Porque quando nós trocamos experiências, sempre alguém vai ter algo para falar que vai alimentar a nossa fé, vai nos ajudar. E, de repente, você que vai assistir esse podcast e está passando por uma situação parecida, ou tem essa dúvida, ou tem uma dificuldade, e o assunto aqui, de repente, vai esclarecer essa dúvida, vai ajudar você no momento que você está passando da sua vida. Então, é para isso, é esse o objetivo do nosso podcast. Trazer assuntos que vão ser relevantes, é claro, nós falamos aqui do universo feminino, mas que de uma maneira geral pode se aplicar a qualquer pessoa. Claro que nós vamos trazer para o nosso lado, né, feminino, mas aqui a gente sempre trata assuntos que vão trazer resultados para a família, para os filhos, para o casamento. Então, você que vai assistir esse podcast, né, não importa o dia, a hora, mas quando você assistir, curte, compartilha, envia para alguém, que eu tenho certeza que esse conteúdo, que esse assunto vai ser relevante não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas. E, de repente, você pode ser canal de bênção na vida de outra pessoa através desse podcast. Então, envia para os seus amigos, amigas, parentes, vizinhas, compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e para a vida de todos aqueles que assistirem. Amém? Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. Nos vimos, né? Eu estive aqui só em 2025, estou retornando agora. E como vocês já puderam ver, porque mês passado nós já tivemos um Femicast, nós estamos agora com um novo formato, nós temos mais equipes, né? Glória a Deus, porque isso é sinal que o ministério está crescendo. E tem vindo mulheres que querem contribuir para a obra do Senhor, querem de alguma forma estar sendo aqui úteis, né, para o ministério. Então nós temos agora 3 equipes, então cada mês é uma equipe que vai estar aqui, trazendo um assunto, trazendo conteúdo. E eu, que antes ficava aqui com outras irmãs, agora tenho a alegria de partilhar a mesa aqui com a Ana, né, que já fazia parte do nosso Femicast, mas de outra equipe, né, outro grupo. Veio aqui agora fazer parte do meu grupo e estou muito alegre com isso, com a presença dela, com a companhia dela. E também temos nossa querida irmã Júnia, que para a honra e glória do Senhor veio para agregar, para somar ao nosso Femicast. Né? A Júnia hoje é o primeiro podcast dela, está ansiosa, está nervosa, mas eu tenho certeza que ela vai tirar de letra, vai passar e quando terminar vai respirar aliviada e vai falar assim, passou. Né, mas eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com elas e eu já quero passar para elas aí, dar uma saudação, cumprimentar vocês que vão estar nos assistindo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, com muita alegria. Ficamos um tempinho aí fora, né, sem estar aparecendo, sem estar fazendo nosso Femicast, mas estamos aqui novamente para vir falar de um assunto muito importante e eu acredito que todos que estão nos assistindo vão gostar bastante. Amém? Amém. Júnia. Então, é a minha primeira vez, né? Paz do Senhor a todos. E eu espero somar. Estou muito feliz também de estar aqui. É a minha primeira vez, nervosa, ansiosa. Mas eu creio que o Senhor tem muito para me ensinar. E junto com essas meninas aqui, né? Que está pronta para me ajudar nessa caminhada aí. Amém? Com certeza. Você vai aprender, nós vamos aprender, porque esse é o objetivo do Femicast. Sim. Né? Eu falo que tudo que nos é proposto, tudo que é novo causa medo.
Nós vamos sentir medo, é óbvio. Principalmente quando a gente faz as coisas para o Senhor, né? Porque a gente sabe da importância, a gente tem um zelo, um cuidado, né? Então isso traz mais ainda um temor, uma ansiedade. Mas assim, estamos aqui para isso, para crescermos juntas, né? Ninguém sabe tudo, Verdade. ninguém conhece tudo. Então nós vamos trocar aqui experiências, conversa, um bate-papo. Vamos fingir que a câmera não está ali, né? E vamos conversar aqui e vai ser bênção, eu creio. E já, sem mais delongas, né, para a gente aproveitar aqui e otimizar o nosso tempo, nós vamos entrar no nosso assunto. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei muito como mãe mesmo nesse tema. Porque a gente tem uma preocupação muito grande, né? É incrível quando a gente se torna mãe, como a nossa cabeça muda, né, Ana, né, Júnior? Isso é verdade. Porque a gente tem uma preocupação, ai meu Deus, e se eu morrer? Nossa, como vai ser com os meus filhos, né? Verdade. Eu preciso, a gente tem aquela preocupação, eu preciso trabalhar, eu preciso dar um conforto, eu preciso deixar meus filhos bem estruturados, porque, se porventura amanhã ou depois eu não estiver aqui, eles vão ter um amparo, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Mas a gente sempre pensa muito no quê? No material, no financeiro. Justamente. A gente se preocupa com isso. Não, eu preciso ter uma casa, porque se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos têm uma casa para morar. E se eu falar para você que depois que você me passou esse tema, eu parei para pensar como eu penso errado. Porque é justamente o que eu penso. Eu penso que é o material. Sim. É a nossa maior que preocupação. eu tenho que ter uma reserva, que eu tenho... Tudo errado. Exatamente. Então a gente foca muito nisso. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma reserva, eu tenho que ter uma casa confortável, eu tenho que um plano de saúde. A gente tem essa preocupação. No caso da Júnia, por exemplo, que as filhas já são aí, né, já de adolescência para jovem, adulta aí, né? A Carol já é adulta, já trabalha tudo, mas é aquela preocupação. Não, eu preciso ajudar a ter uma carreira, eu preciso ajudar a se formar, porque se amanhã ou depois eu não tiver aqui, tem uma profissão, né, vai ter o seu emprego. E nós focamos muito nisso, no material. No material. Mas o nosso tema de hoje, nós vamos ver que isso é o que menos importa. Verdade. Na verdade, é o que tem menor relevância. Né? Nós temos algo muito mais importante para deixar, não só para os nossos filhos, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. O nosso tema é legado. O que estamos construindo para além de nós. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto hoje. O que é legado, o que é importante deixar para as gerações futuras, o que é mais importante é o material, realmente eu preciso deixar meus filhos estruturados financeiramente, isso é o mais importante, não é? Então, esse é o assunto que nós vamos discutir nessa noite. E você que vai assistir, espero que fale muito com você e que você possa compartilhar, porque eu tenho certeza que esse tema, não que os outros não sejam, né, todos os outros que a gente já discutiu aqui, mas eu tenho certeza que esse tema vai ser muito importante, principalmente para nós, mães, para pais que vão estar assistindo, né? E quando a gente começa a falar de legado, a gente pensa geralmente sobre isso, né? Sim. Que nós temos que deixar aí nossos filhos amparados, né? Que eles precisam ter uma segurança, né? A gente atrela muito segurança ao financeiro. Se tiver uma reserva, se tiver uma poupança, né? Alguns pais, quando os filhos nascem, já vão lá, já faz aquela... não é poupança, mas é como se fosse uma poupança e começa ali todo mês depositar um dinheirinho. A gente pensa muito nisso. É errado? Não. Pelo contrário, a gente tem que sim fazer, né? Afinal, nós temos filhos e a nossa obrigação como pais e mães, né, é dar um conforto, dar uma qualidade de vida. Mas às vezes a nossa cabeça está muito focada só nisso, né? Então a gente se preocupa com isso, com se eu morrer, se eu não estiver aqui, se eu ficar doente, e a gente vai olhando só para a questão material. Só que nós vamos ver que a palavra do Senhor fala que há algo
maior que nós podemos deixar para os nossos filhos, né? Quando nós falamos de legado, nós pensamos mais nessa parte financeira. Mas a Bíblia vai nos falar que vai além disso, né? O legado está mais relacionado às marcas que nós deixamos nas pessoas, o que nós transmitimos para elas, né? Então, cada mulher constrói um legado. Sim. Todas nós construímos um legado, né? Às vezes a gente para, não, mas eu sou uma simples dona de casa. Mas mesmo na nossa simplicidade, nós estamos construindo um legado. Mas que legado é esse? Qual é o legado que nós estamos deixando? Como vai ser? Qual vai ser a conduta, a postura das gerações futuras? Né? Nós já estamos vivendo tempos difíceis. Muito. Né? Se nós olharmos para a sociedade, já são tempos difíceis. Então, imagine daqui a 20 anos, 30 anos, se o Senhor Jesus não voltar. Como vai estar essa geração? E como vai estar essa geração depende muito de nós hoje. Porque se nós não construirmos um bom legado, com certeza a geração futura vai ser uma geração mais complicada do que a geração atual. Então, antes da gente iniciar, eu queria deixar um versículo, e depois nós vamos até falar sobre esse versículo no decorrer do nosso assunto, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: recordo-me da tua fé sem fingimento, a qual primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Então aqui Paulo está falando o quê? Olha, Timóteo, eu me recordo da tua fé. E essa fé, vem lá de trás. Começou com a sua avó, que passou para a sua mãe. De geração e eu vejo essa fé em você. Foi passando, né? De geração para geração. Olha que coisa linda, né? Então, esse texto mostra claramente que o legado financeiro ou material não tem tanto valor assim. Que o legado espiritual é mais importante do que qualquer outra coisa. E esse exemplo de Timóteo é lindo. E deve ser o exemplo que nós devemos seguir, né? Então, para a gente já entrar no nosso assunto, eu quero fazer uma primeira pergunta. Vou começar com a Ana. Ana, o que você entende por legado? E o que a Bíblia fala sobre isso? Então, Gláucia, em Provérbios 13, 22, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos. Eu acredito que muitas pessoas, ao lerem esse versículo, entendem totalmente errado, justamente pelo lado financeiro. Mas não é material que se diz nessa palavra. É herança espiritual, valores, exemplos. Legado é vida que continua falando mesmo quando a voz já se calou. Então, eu tiro por legado que nem o meu pai. Meu pai já faleceu. E assim, meu pai teve legado, que eu falo assim, que o legado tem tanto para coisas boas como tem para coisas ruins também. Com certeza. Meu pai, eu falo assim, gente, meu pai deixou um legado tão lindo que eu vejo um homem que fez muitas coisas erradas, mas que quando conheceu realmente a Jesus, orava 3 vezes ao dia, todo dia. Olha que lindo. Todo dia. Era todo dia de manhã. Quando eu comecei, eu nunca tinha visto isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com meu irmão, eu chegava lá de manhã, mãe, cadê o pai? Tá orando. Terminava a oração, ele vinha, tomava café, fazia um jejum, sendo diabético, um jejum pequeno, mas fazia. Depois do almoço, terminava de almoçar, oração. À tarde, na hora que eu ia embora, mãe, cadê o pai? Eu vou falar tchau, pai. Tá no quarto trancado, orando, sabe? Eu falava assim, gente, olha o legado. Que coisa linda, né? E é uma coisa assim que eu não esqueço. O Lucas lembra do vovô, orando. E ele faz o quê? Já fez 1 ano que meu pai faleceu. Ele não esquece. O vovô ficava aqui, mãe, orando. Então, para você ver que ele já deixou um legado, não só para mim, mas também para o meu filho.
De oração. Que já está refletindo Já em está. outra geração. Em outra Olha geração. só. Olha a importância, né? Refletiu em você, porque você viu além da transformação do seu Sim, pai, muito. através do Evangelho, através de conhecer o Senhor Jesus, já influenciando uma outra geração, que é o neto, seu filho, Justamente. que já vai levar isso para a vida dele. Olha, o meu avô orava. Justamente. Aí vai olhar para você, minha mãe faz igual o meu avô, minha mãe também ora. E isso pensa que não, vai passando. Vai. Então, ainda, né, Ana, que talvez seu pai possa ter deixado bens materiais para vocês, alguma coisa assim, de herança financeira que nós falamos, mas olha que lindo. Você lembrar do teu pai um homem de oração. De oração. E ele já não está aqui mais. Não. Mas isso, essa memória permanece. Para você ter noção, o Gabriel, quando ficava na minha mãe, ele falava assim, é assim, mãe, que tem que ser? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, o vovô, ele está o tempo todo, ou ele está ouvindo pregação, ele não assiste televisão, ele está ouvindo pregação, ou ele está ouvindo louvor, ou ele está no quarto orando. Então, era o dia inteiro conectado. Então, eu falo, gente, é incrível. Que exemplo, né? Que exemplo, né, Aí eu fico Júnia? assim, será que um dia eu vou ser assim? Porque era demais. Demais, demais. Eu falava assim, não, Ana, eu tenho que orar 3 vezes. Uma vez eu perguntei, nossa, pai, como o senhor consegue? Porque tem dia que eu tento orar uma vez, eu durmo, eu não consigo. Ele falou assim, Ana, tem tantas coisas que a gente precisa pedir pela misericórdia. É verdade. Então, eu preciso desse tempo. Era todo dia, 1 hora. Cada vez que ele parava, era 1 hora de oração. Olha porque isso, 1 hora. 1 hora. E assim, são tantas coisas. Só filho eu tenho 3. Neto eu também tenho 3. E tem cunhado, tem nora, tem que orar pelo Brasil. Eu falei, gente, que incrível. Aí eu falei assim, pai, um dia eu quero ser como você. Aí ele pegou e falou assim, então, filha, começa já. Porque Mas você não espere vê... como eu, porque ele esperou muito, demorou muito, né? Mas, eu falo, o meu pai, 20 anos, em torno de 20 anos de mudança, a gente esqueceu todo o passado. Olha que É impressionante. bem, né? E isso é o mais importante, né? Houve um passado ruim, mas apagado. que foi totalmente apagado, né? Literalmente assim, o sangue do Senhor Jesus limpou, reescreveu uma nova história e ainda teve tempo de deixar um lindo legado, né, Verdade, Júnia? verdade. É um exemplo a ser seguido, né? É verdade. Sim. Então, assim, a gente vê, e quando o versículo que a Ana leu, de Provérbios 13, 22, que fala que o homem de bem... De bem. Então, aqui nós não estamos falando de bem financeiro, Justamente. mas de caráter, um homem de valor, deixa a herança aos filhos. E essa herança é isso, é ser uma pessoa de bem, é ser uma pessoa de caráter, de valor. E quando nós trazemos isso para o mundo cristão, é deixar o quê? Um exemplo de cristão. Exemplo. Justamente. E aí vem a pergunta, né? Para nós cristãos, que legado nós estamos passando? deixando. Verdade. Que legado nós vamos deixar para as gerações futuras, né, Júnia? Você quer falar alguma coisa a respeito sobre isso? Dar o seu parecer? Legado é uma vida contínua, falando do mesmo quando a voz se calou, né? Então, é isso aí, né? Que está falando e a gente temos que seguir, né? Porque Isso aí, um exemplo desse aí que a Ana falou, a gente tem que tirar como inspiração e replicar, né? replicar na nossa vida. Porque né? é justamente sobre isso, é quando nós não estamos mais aqui, Sim. né? De que forma vamos ser lembradas? É saber né? que a nossa vida continua falando, o nosso exemplo continua falando, mesmo quando nós não estivermos Como que aqui nós mais. vamos ser lembrados, né? Exatamente. Porque hoje as pessoas se preocupam muito com isso. Né? Até nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas as pessoas se preocupam muito com isso, como eu vou ser lembrado, mas trazendo por esse lado. Eu quero ser lembrado como uma pessoa mais rica, mais influente, como uma pessoa mais conhecida na cidade, como uma pessoa que tinha mais posses, né? Vamos colocar aqui a nossa realidade, uma cidade pequena. Eu quero ser conhecido pelo maior número de cabeça de gado que eu tenho, porque aqui a gente tem bastante. Eu quero ser conhecido por quem tem a maior quantidade de terras, de sítio, de fazenda. E as pessoas têm essa preocupação, né? Hoje, rede social, eu quero ser lembrado como alguém que tem mais seguidores, mais influente.
mas a palavra do Senhor está mostrando que não é isso, né? Que existe algo mais importante a gente deixar, que é o lado espiritual, o legado espiritual. E essa frase, que legado é a vida, que continua falando mesmo quando a nossa voz se cala, a gente tem que parar para pensar com muita seriedade nisso, né? Porque nós estamos falando, mesmo quando nós não estamos aqui, o nosso exemplo. Verdade. Né? Minha mãe era assim, meu avô era assim, né? A gente era uma pessoa com muita fé, né? Aí é isso que a gente guarda, né? É de caráter, né? O caráter da pessoa, né? E assim como a Ana falou, o legado negativo, né, também é lembrado. Porque em muitos casos, né, vai falar assim, também fulano é assim porque o pai era, o avô era, tá vendo? Isso aí vai passando de geração, né, tá replicando. Então, nós temos que agir de forma contrária. Né? Quando as pessoas falarem de nós, ou quando os nossos filhos forem falar de nós, mas eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com o meu pai. Assim, né? Como ele dizia, ele falava assim, eu fiz muita coisa que eu não me alegro de ter feito, mas eu sou uma testemunha viva que Deus transforma. E, gente, é uma transformação incrível. Meu pai era do tipo, a gente sempre morou em frente a uma igreja, Só o Senhor é Deus. Meu pai entrava na igreja, desligava o som, xingava todo mundo. Eu lembro que você já contou isso para nós em outras ocasiões. Do céu. Ele falou assim, Ana, olha só como pode, né? Eu fazer esse tipo de coisa. Mas aí, uma vez um amigo dele veio conversar com ele e falou, nossa, você fazia isso, aquilo. Ele falou assim, mas Jesus me transformou. Eu sou uma outra pessoa, minha vida. E ele começou assim, falar, que eu fiquei assim, gente. Falei, pai, daqui a pouquinho você vai acabar convertendo. Ele falou assim, mas essa é a intenção. A gente tem que falar de Jesus o tempo todo. Mesmo se a pessoa não gosta, você tem que falar, porque nós estamos aqui para isso. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar. Sim. E talvez vocês nunca pensassem que veriam isso, né, Ana? Nunca. É o poder do evangelho, da graça do Senhor, que quando alcança, justamente, transforma, né? Ô, Ana, e sobre o legado, você acha que todas mulheres, podem deixar um legado? Ou o legado está relacionado ao meu grau de instrução, meu nível de conhecimento, de escolaridade, a minha posição social, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, ou não? Ou qualquer mulher pode deixar um legado? Sem exceções, Gláucia. Porque a Bíblia mostra mulheres simples deixando marcas eternas. Como a viúva pobre, por exemplo, ela ofertou pouco, mas Jesus disse que ela deu mais que todos, em Marcos 12:43. Legado não depende de diploma, não depende de dinheiro, depende apenas de obediência e fé. Então, eu acredito que está ao alcance de todos. Assim como eu falei para você, todos, querendo ou não, vai deixar um legado, tanto bom ou ruim. Então, para mim, sem exceções. É lógico que a gente tem que procurar ter um legado bom, né? Bons exemplos, como você disse, de caráter, de fé, de busca, de esperança. Então, para mim, todas nós temos que procurar ter. E é o que você falou, né, Ana? Vai ficar um legado. Vai ficar, querendo Porque ou não. mesmo quando às vezes a gente acha que, imagina, isso aqui... Não. Os nossos filhos são uma esponja, eles absorvem tudo o que nós fazemos, o que nós falamos, os nossos comportamentos. Eu falo isso porque o meu tem 4 anos e às vezes eu olho para ele e falo, olha, ele está replicando exatamente a mesma coisa que eu fiz, que eu falei, a mesma postura. Por quê? Porque está se espelhando em nós. Com certeza. Então, por isso, né, que a gente tem que ter essa preocupação. Tirar um pouco o foco de deixar esse legado financeiro, esse legado material, deixar boas condições financeiras, mas parar para focar no que realmente importa. Né? Deixar aí um legado de fé, de espiritualidade, de obediência, de temor a Deus, porque é isso que vai fazer a diferença na vida deles. Porque nós vemos quantos aí filhos de milionários que se perdem nas drogas, que às vezes cometem crimes. Justamente. Isso é sinal que o quê? Que o financeiro é o que menos importa. Se não houver um legado de caráter, de fé, de espiritualidade,
pode ter todo o dinheiro do mundo, né, Júnior? Sim, Que não vai resolver nada, que não vai mudar nada na vida da pessoa, né? Tem um cliente que vai lá no depósito, é um rapaz bonito, muito bem vestido. Aí falaram para mim, você sabia que ele é filho de juiz? Eu falei assim, e ele vendendo as coisas assim, latinha, essas coisas. Sério, filho de juiz? Filho de juiz, usuário. Meu Deus. E assim, por enquanto, ele tá um rapaz bonito, bem vestido, porque ainda tá no início, acredito eu, sabe? Ainda os pais, mas eu fico pensando, que legado o pai e a mãe Exatamente. Sim. para ele chegar a esse ponto, sabe? Um rapaz que tem tudo, ele vai com um baita de um carrão lá, e eu fico sem entender, porque ele compra, ele vai lá, vende, e já vejo que ele desce lá para baixo. Então, quando desce, a gente já sabe. Já sabe que está indo comprar. Tá indo comprar. Eu falei assim, gente, ele não precisa disso, mas não tem classe social. E talvez os pais tenham focado em quê? Trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar condições financeiras para o meu filho, uma boa faculdade, eu preciso que ele tenha carro, casa, conforto, coma do bom e do melhor, estude numa escola particular, e às vezes o que esse filho não tinha? Tempo de qualidade com os pais. Às vezes os pais nunca levaram numa igreja, os pais nunca fizeram uma oração junto com ele, os pais nunca leram a Bíblia, os pais negligenciaram uma parte e focaram em outra. E aí nós vemos o resultado. Porque é visível que ele tem tudo. Sim. Tem um baita de um carrão, roupa de marca. Você vê que ele tem tudo. O pai fornece tudo. Porque trabalhar, eu acredito que ele não trabalha, porque ele vai lá direto durante o dia, né? E tá perdido. Infelizmente. Que judiação, né? Então, você que está nos assistindo, né? Você mãe, você pai, que vai estar assistindo esse podcast, coloque uma coisa na sua cabeça. Independente do seu grau de escolaridade, da sua profissão, se você é um médico, se você é um pedreiro, se você é um auxiliar de serviço diverso, se você é um advogado, não importa a sua classe social, não importa se você mora em 2 cômodos ou numa mansão de 20 cômodos, a sua conta bancária é o que menos importa. O que importa é o seu caráter, o que importa é aquilo que você está transmitindo de valores para os seus filhos. Então, se você é uma pessoa humilde, simples, saiba que mesmo na sua simplicidade você está ensinando algo para os seus filhos. E isso é o que mais importa, porque é isso que eles vão levar para a vida deles. Porque, às vezes, o financeiro se destrói em minutos. Justamente. Né? Se um filho não tiver cabeça, maturidade para lidar, de repente, com uma herança, em minutos destrói tudo. Agora, o legado de caráter, isso ele vai levar para todo o sempre. E sempre que pensar em fazer algo errado, vai lembrar assim, opa, mas meu pai sempre falava que não, que isso é errado, que isso não posso fazer, que isso é desonesto. Então, o financeiro é o que menos importa, que você pode deixar para os seus filhos. É importante? A gente tem que se preocupar? Sim. Mas, acima de tudo, se preocupar com o que a gente está deixando de valores para gerações futuras, né? E nós temos alguns exemplos, né, Ana, de mulheres que, na sua simplicidade, ajudaram a formar pastores e evangelistas que aí mudaram o mundo, né? Que fizeram coisas grandiosas em prol ao reino do Senhor. Cita uma para nós aí, Ana. Peraí. São mulheres simples, mulheres que eram donas de casa, né? Mas que o exemplo delas influenciaram muito nos seus filhos, que se tornaram aí grandes homens de Deus e conhecidos aí no mundo todo pelo seu trabalho evangelístico ou como pastor, né? Um dos exemplos, né, é Spurgeon. Quem nunca ouviu falar de Spurgeon? Né? Conhecido como o príncipe dos pregadores. Então, Spurgeon fala que ele foi influenciado diretamente pela devoção de sua mãe. Ela reunia os filhos para oração e leitura bíblica e orava por eles, pela salvação deles. Então, olha, isso foi tão relevante que ele levou isso para a vida dele. E ele se tornou um pregador e conhecido como o príncipe dos pregadores. Se vocês, né, pegarem aí textos, pregações de Spurgeon, são assim impactantes. Ele tem diversos livros. Então, imagina, uma mulher simples, mas que influenciou muito a vida do filho. Outro grande evangelista que, quando
fazia pregações ou caravanas aí evangelísticas, muitas pessoas se convertiam. Billy Graham. Billy Graham, quem nunca ouviu falar de Billy Graham, né? É o evangelista que pregou para o maior número de pessoas na história. E ele sempre destacava sua mãe como maior influência em sua formação espiritual, destacando a consistência diária de sua fé e oração. Então, olha que lindo. Sim. Mulheres que, dentro da sua simplicidade, donas de casa, né, Júnior? Que às vezes a gente... quantas mulheres não se menosprezam, falando, mas eu sou uma simples dona de casa. Pelo contrário. E é aí que você tem mais chance, mais oportunidade de influenciar a vida dos seus filhos. Porque você está em contato com eles direto, diferente de nós, por exemplo, que saímos cedo, fora. Só chegamos de noite. Às vezes tem aquele tempinho curto ali entre o banho, a janta, até a hora de dormir, para conversar, para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Quando você tem o dia todo, né? Você tem mais tempo para se dedicar, filho, vamos sentar aqui, vamos orar com a mamãe. Agora nós vamos ler a palavra. Agora nós vamos fazer o culto doméstico, né? Então você tem mais tempo. Então, ao contrário do que você pensa, mulher que está nos assistindo, mesmo se você for uma dona de casa, você pode influenciar muito e fazer do seu filho, da sua filha, um grande homem, uma grande mulher, seja como cidadão ou como homem e mulher de Deus, né, Júnia? Sim. Nós temos também Ana, um exemplo. Nossa, né? Ana orou tanto por um filho, o quanto Ana sofreu, orou, quantos anos de busca para ter um filho, só que ela fez um voto, que quando esse filho nascesse, se Deus desse esse filho, o que ela faria? Entregaria ele no templo para servir. E ela cumpriu com a palavra. E você vê como Deus é maravilhoso? Ela cumpriu e depois, quantos filhos Ana não teve? Então. Já pensou? E quem foi o seu filho? Samuel. Ninguém mais, ninguém menos que Samuel. Então, assim, olha, mulheres simples. Verdade. Né? Mas que deixaram um legado extremamente valioso para os seus filhos. Então, as nossas escolhas diárias mostram, né, o quanto influencia, né, a outras pessoas. Justamente. Então, aquilo que você faz no seu dia a dia, o seu comportamento, as suas atitudes, com certeza vão influenciar e muito, né, as próximas gerações. Por quê? O que nós passamos para os nossos filhos, eles vão passar para os seus filhos, que vão passar para os seus filhos, fora que passa para aqueles que estão à sua volta, coleguinhas de escola, amigos, parentes, ou seja, vai replicando. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o exemplo, com aquilo que nós estamos passando para os outros, né? Verdade. Ô, Júnia, e quanto ao legado cristão? Você acha que ele está mais ligado ao que nós fazemos, então, no nosso dia a dia, ao que nós fazemos, ou ao que nós somos? Quem somos? O que é mais importante, o fazer ou o ser, quando a gente fala de legado? Ô, Gláucia, está ligado a quem nós somos em Cristo. Antes de nós fazer algo para Deus, a gente tem que... antes de fazer algo para Deus, Ele trabalha o nosso caráter. E... Ele molda, né? Ele molda, ele vai, o nosso caráter. Ele vai ali trabalhando no nosso interior, né? Uma vida íntegra vale mais do que discursos espirituais. E... o legado é uma fé vivida. O legado nasce de uma fé vivida e não apenas de falada, entendeu? É aquela história, né? Sim. A gente usa muito aquele... como é que fala? Aquela frase: faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sim, e olha verdade. Que coisa errada, né? Ou seja, quer dizer que o que eu estou fazendo é errado, mas você tem que fazer o que eu estou falando. Olha aí. Como que a gente vai falar isso para um filho? Né? E o que você está falando é justamente isso. Principalmente quando a gente fala de fé. Eu não posso só ter um discurso de fé. Eu não posso só falar que eu sou uma cristã. Eu não posso só falar que eu creio em Deus, que, né, recitar versículos. Mas será que a conduta, será que o dia a dia, né, condiz com isso? Verdade. Com a minha fala, com o meu discurso? Sim. Em Mateus,
Jesus nos ensina, em Mateus 5,16, Jesus nos ensina que nossas obras glorificam ao Pai, mas elas fluem de quem somos. Exatamente. Ou seja, não dá para uma fonte contaminada jorrar água potável, né? Então, para essa fonte jorrar água cristalina, limpa e possível de ser bebida, ela tem que estar limpinha, né? Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós refletimos, está diretamente ligado a quem nós somos por dentro. Embora algumas pessoas consigam mascarar, né, mas é difícil, porque uma hora ou outra acaba fugindo. Né? Deus olha nosso coração antes das nossas ações. E o que nós fazermos e o que nós falarmos, isso reflete o que nós somos por dentro. Exatamente. Né? É como diz, eu posso enganar a Gláucia. Sim. Mas a Deus não se engana. Sim. Pode até ter um discurso bonito, né? Enganar as pessoas, convencer as pessoas, mas por dentro Deus está vendo que é só da boca para fora. E é o que nós estamos falando. Em algum momento a máscara cai e a pessoa realmente se revela. Sim. Às vezes diante de um problema, às vezes diante de uma afronta, às vezes diante de uma situação difícil, ela vai colocar para fora quem ela realmente é. Sim. Justamente. Então é exatamente isso. As nossas obras devem glorificar o Pai. Sim. Então o que eu sou é muito mais importante do que eu faço. Sim. Porque às vezes eu posso ter uma boa, fazer uma boa ação, mas por dentro a intenção é outra, totalmente diferente. Às vezes aqui na sua frente, Júnior, eu estou aqui, não, Júnior, você é maravilhosa, eu vou te ajudar, você pode contar comigo, né? Aquele discurso lindo. E aí, quando a Júnia vira as costas, eu falo assim, você viu, Ana? Nossa, bem feito, mas não também a Júnia fez isso, a Júnia é aquilo. Então, o que eu sou, quem eu sou, é muito mais importante do que eu falo, do que o que eu falo, do que o que eu faço. É o interior, né? É o interior. Porque as pessoas estão vendo o externo, o que eu estou fazendo. Então, eu posso ali distribuir cesta básica, eu posso ajudar pessoas carentes, eu posso ajudar uma pessoa que está doente, mas o meu interior é podre. Sim. Às vezes eu maltrato meu pai, maltrato a minha mãe, maltrato meu filho, meu marido, sou uma pessoa ruim, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa vingativa, mas aí eu acho que eu ia ali dar uma cesta básica para alguém, pronto, já cobriu. Então, assim, é realmente isso. Né? As nossas atitudes importam? Falam. Só que nós temos que nos preocupar com o que está aqui dentro. Interior, porque o externo é para os outros, mas o interno, quem que vem em secreto? E dos olhos dele, quem foge? Ninguém. Né? Então, o nosso coração, por mais que esteja escondidinho as nossas intenções, mas ele está vendo, né? Tá. E ninguém foge disso, né? Não. E é bem isso, ele olha o nosso coração antes das ações. Porque não adianta nada eu ter boas ações com um coração ruim, né? Sim. Mas as boas ações, as boas obras são importantes, Júnia? Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, né? Exatamente. Nós somos criados para as boas obras, né? Uma vez que fomos transformados pelo Senhor, né, fomos alcançados pela graça, o nosso papel, o nosso objetivo é o quê? Levar isso para outras pessoas, né? Justamente. Se nós somos transformados, a nossa transformação tem que ser visível. Então, as nossas obras, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos tem que transmitir isso, essa mudança, essa transformação. Se nascemos em Cristo, morremos e nascemos em Cristo, nós temos que demonstrar isso através de tudo que nós fazemos. Seja o falar, seja o comportamento, seja as atitudes, né? Então, é exatamente isso. Não somos salvos pelas obras, mas a partir do momento que somos salvos, as boas obras fazem parte de uma vida de um cristão de caráter e que reflete a glória de Cristo, né? Sim. Então, ou seja, não temos que nos preocupar, né, só com as boas obras, né, que elas não vão nos salvar. Então, as pessoas às vezes podem pensar também, eu vou abrir uma instituição de caridade, vou colocar lá, vou ajudar pessoas, vou ajudar órfãos, porque isso aí vai garantir a minha salvação.
Não, é ótimo, você vai ajudar muitas pessoas, mas não vai mudar em nada em relação à salvação. Sim. Né? Mas uma pessoa salva em Cristo Jesus, transformada pelo Evangelho, alcançada pela graça, ela entende o quê? Eu preciso fazer algo de bom pelos outros, porque Jesus fez isso por mim. Sim, né? Ele me amou, ele me salvou, ele me transformou, então eu preciso refletir isso na vida de outras pessoas. Ajudando outras pessoas. Isso mesmo. Não somos salvos pelas obras, mas as boas obras fazem parte da vida de um cristão de caráter e que se preocupa em deixar um bom legado, né? Sim. E dentro disso, Júnia, você acha que a fidelidade é mais importante do que visibilidade? Hoje nós vivemos muito numa época de visibilidade. Sim. As pessoas querem ser vistas, né? Rede social, Nossa. então... Nossa, é aquela disputa para ver quem aparece mais, Justamente. quem tem mais seguidor, quem mais chama mais atenção, Status. né? Status. Nossa. Então, a visibilidade hoje é algo que, nossa, tem muita importância. Mas dentro do legado, dentro de uma vida cristã, o que é mais importante, a visibilidade ou a fidelidade? A visibilidade impressiona pessoas, né? E enquanto a fidelidade toca o coração de Deus. Então, o mais importante é a fidelidade, né? Deus recompensa a fidelidade e não a fama, né? E Deus valoriza. Deus... Ele vai valorizar essa Valoriza, fidelidade, né? Sim, ele olha para um filho dele que é fiel, independente da circunstância, independente do que enfrenta, independente da sua situação. Mas ele está ali, sempre fiel, sempre obediente, se preocupando em se manter firme, fiel ao Senhor. Deus sempre vai... não retribuir, no mas secreto, ele né? vai valorizar no secreto, isso. né? A fidelidade, né? E tem muitas mulheres bíblicas da Bíblia que deixaram um legado eternos, que não era reconhecido que não teve ao público, né? Que não teve aquela visibilidade, Sim. mas que marcaram a história, né? Ou seja, principalmente lá na Bíblia, olha para a gente ver, né, como é importante o legado. Se nós formos para os tempos bíblicos, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha lugar de fala, a mulher na sociedade não podia nada, a mulher ela não tinha acesso às escrituras, né? Então a mulher era muito restrita, até meio que desvalorizada. Mas como você disse, quantas mulheres, mesmo ali no secreto, sem holofote, sem aí, né, todos os olhos para elas, deixaram legados que marcaram Justamente. a história e uma geração. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, de Esther, Sim. de Ruth. Esther, se Esther Meu não Deus. se posiciona, se Esther com a sua sabedoria, com a sua fidelidade a Sim. Deus, naquele momento ali que o seu Coração povo estava fiel, né? ali correndo o risco de ser exterminado, o que ela faz? Qual é a primeira coisa que ela faz quando ela sabe? Chama o povo para o quê? Jejum e oração. Isso demonstra o quê? A fidelidade no Senhor. Sim. Né? Então, ali, esse comportamento dela resultou no quê? Não só o povo não sendo exterminado, ela livrou o povo dela do extermínio, como isso marcou a história. Ela está ali registrada. Verdade. Ela faz parte. Por quê? Porque ela livrou o povo escolhido de Deus. Da onde viria o Messias. Sim. Ruth. Ruth estava lá com a sua sogra fala para ela, não, eu vou voltar, você fica aí com a sua família. Não, aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Essa eu vou te falar, ela demonstra muita fidelidade. E aí ela volta com a sua sogra, e ali ela vai trabalhar, e ali ela encontra o seu parente, que é Boaz, que vai ser o seu remidor, e Ruth está na genealogia de Jesus. Então, assim, uma mulher que foi fiel, primeiramente, à sua sogra, né? Porque ela poderia ter ficado Sim. ali, o seu marido tinha morrido, mas ela foi fiel à sua sogra. E olha que lindo, aonde você for,
eu irei e o teu Deus será o meu Deus. Então, a partir daquele momento, se você é fiel ao teu Deus, eu vou ser fiel ao teu Deus também. E a fidelidade dela à sogra e a Deus mudou não só a história das duas, mas também como ela entrou. Gente, imagina você fazer parte da genealogia de Jesus, você está ali como, né, antecessor, alguém que teve ali, né, na linha direta ali. Isso é fantástico. Mas é uma mulher simples. Aonde ela estava? No campo, trabalhando, né? Mas ainda assim, ela deixou um legado. Então, isso mostra que a fidelidade é muito mais importante que a visibilidade. E nesse mundo de hoje, né? A fidelidade chama muito a atenção de Deus. Né? Não, a palavra do Senhor vai dizer, né, que um coração contrito, quebrantado, aquele que é fiel, o Senhor não rejeita, ele vai estar sempre ali, atento à oração, ao clamor. E é o que a palavra do Senhor diz, né? É lá no secreto, que você fecha a tua porta, fala com o teu pai, e ele o quê? Te recompensará. Então, enquanto o mundo aí fora está buscando essa visibilidade, nós que servimos ao Senhor temos que estar preocupados com a fidelidade. Não importa se as pessoas vão ver, não importa como as pessoas vão ver, né, a nossa fidelidade a Deus. Muitas pessoas vão até rir da nossa fidelidade. Ah, lá ficou quadrado, ficou chato, não participa de mais nada. Ah, não vai numa festa mais. Mas isso é o que menos importa. Justamente. O que importa é o que Deus está vendo de nós, a nossa fidelidade, a nossa busca, a nossa entrega. Então, nesse mundo de visibilidade que nós estamos hoje, para você que está nos assistindo, tudo isso é passageiro. Uma hora acaba, uma hora passa, né? Mesmo. E aí? E quando a visibilidade acaba? Quando ninguém lá fora está nos vendo? E o que Deus está vendo de nós? Porque às vezes lá fora você pode sair, todo mundo gosta de você. Ai, fulano, olha, você viu, é fulano, todo mundo te conhece. Mas o Senhor te conhece? O Senhor conhece a sua voz? O Senhor já ouviu uma oração sua? E muitas das coisas que são, principalmente internet, de vez em quando eu dou uma passadinha, eu estou procurando ficar afastada. Principalmente Facebook, Instagram, quase não entro. E aí você entra lá nos status de algumas pessoas, nossa, uma vida boa, uma vida legal, não sei o quê. Mas é impossível. Não passa daquilo, né? Não passa daquilo. Só visão mesmo. A pessoa passa o dia dela fazendo tudo. Passa a alimentação, passa na academia, passa não sei o quê. Mas tem certeza que é um vazio. Sim. Que muitas das vezes é aquele vazio que faz que ela poste. Para que as pessoas é uma vida montada, um roteiro, né? É um roteiro. E eu acho uma vida triste. Porque a pessoa acha que tem a necessidade de fazer tudo isso para ser vista e quem realmente tem que estar vendo ela, não está. Exatamente. Se preocupa tanto com as outras pessoas a vendo, só que quem realmente importa, que nos veja, que nos conheça, que é o Senhor, não sabe quem somos. Porque olha lá, que loucura. Tem 5.000 visualizações. Mas Jesus. A mais importante não tem. Não tá. Porque quando nós não aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, para Deus, nós somos apenas uma criatura. Nós estamos ali, Ele sabe que a gente existe, mas Ele não tem nada conosco. E aí a gente, às vezes, né, eu digo assim, a gente, mas a sociedade, está tão preocupada com as pessoas vendo, mas aquele que realmente importa, que nos conheça, para Ele nós não existimos. Então, olha que inversão de valores, né? Justamente. E é isso que nós queremos deixar nessa noite com esse tema, que é isso. Não se preocupe, né, com o que a sociedade está vendo, pensando, achando de você, se você tem milhões de seguidores, se você não tem, se preocupa que você seja conhecido por um. E o nome dele é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e é o único que pode nos levar ao Pai, que nos dá acesso direto ao Pai. Não há outro mediador. Então, se Jesus não te conhecer, meu querido, minha querida que está nos assistindo, eu tenho uma triste notícia para te dar. Não importa se você é a pessoa mais conhecida do mundo, se Jesus não te conhecer, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, naquele grande dia Ele vai olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Justamente. Então você pode ter passado uma vida inteira tendo visibilidade dos outros,
Mas naquele fatídico dia que nós falamos, o dia do Senhor, Ele vai olhar para você e dizer: não te conheço, não sei quem você é, nunca te vi. Então, eu sinto te informar, a sua Será portinha invisível. é para cá. Então, pense nisso, reflita sobre isso quando você assistir esse podcast. Ô, Ana, e falando sobre legado, como que as nossas palavras ou as nossas atitudes podem construir ou destruir um legado? Pode, as nossas atitudes, as nossas Com palavras certeza. podem construir ou desconstruir, né, destruir um legado? Em Provérbios 18:21 diz: palavras têm poder de vida e de morte, ou de morte. Uma mãe que ora, ela constrói. Uma mãe que murmura, destrói ambientes. Eu tinha uma vizinha, quando eu morava na Barra Funda, bem de frente, que ela morou por um tempo, aí depois saiu, depois voltou. E quando ela ficava muito nervosa, ela chamava o filho de demônio. Meu Eu Deus. ficava: misericórdia, Senhor. Abençoa essa criança. Eu já repreendia, falei: Senhor, não. Olha a palavra que essa mãe determina. Lançando maldição na vida do filho, Demônio, né? vem aqui. Eu falei: gente. E eu tinha dias assim que eu tinha vontade de ir lá conversar, mas como ela era uma pessoa, como se diz, E as palavras têm sangue poder, né? quente, sabe? Muito poder. Então eu dava até medo de pegar e falar. Falei assim: por favor, não chama seu filho assim, né? Que daí eu falo pro Lucas: o Benção, vem aqui. Eu tô nervosa. Ele fala: você tá brava? Eu falei: tô. Mas tô chamando de bênção, então é uma bênção, sim, né? Sim. Então, eu acredito que sim, Gláucia. Palavras têm poder, tanto, como diz a Bíblia, tanto para a vida como para a morte, né? Sim. Então, a gente tem que saber, tem que procurar pensar o que sai da nossa boca. Eu falo assim que, uma vez eu conversando com uma amiga, ela muito triste, ela começou a reclamar do marido, que ele é isso, aquilo. Não, vamos falar diferente. Vamos procurar. Você vai ver. É que assim, a gente quer mudança na hora, mas não é dessa Do nosso forma. jeito, né? Então, vamos falar, ó, por mais que ele não seja a pessoa que você quer, a bênção, mas vamos começar, né? Aí ela pegou e falou assim: então tá. Ela ficou. Aí eu ia conversar com ela, falei assim: ai, meu marido maravilhoso, minha bênção. Ele não tá bom, mas ele vai melhorar. E não é. Ela falou assim: Ana, ele chegou, falou assim: você quer que eu lave a louça? Eu olhei assim, porque já tem 10 anos de casado, ele nunca lavou uma louça. E eu falei: continua, trata ele bem, continua nas suas orações. Isso mostra o poder da nossa palavra, né? Continua suas orações, porque quando ela ia falar com ele, ela já falava com palavrão, já falando que ele era assim, assim, assado. E aonde que realmente, falei assim: o que você está falando é o que você está determinando porque ele seja. Então, vamos mudar. E realmente, ela falou assim: Ana, tá 50%. Eu falei assim: mas continua. Mas aí, já são 50%. Já 50%. Metade do Já caminho metade foi do caminho já percorrido, tá. né? Eu falei assim: permanece. E mesma coisa assim com os filhos. Porque eu sei que na hora do nervoso, né, a gente quer falar, tem que procurar se controlar, porque a palavra tem poder. Não, eu vi um testemunho de uma pastora, estava assistindo uma vez na rede social, ela falando que ela foi para uma cidade, né, que ela ia ministrar naquela cidade, e uma irmã da igreja a recebeu, falou: olha, fica na minha casa, eu quero que você conheça meu marido, ele é obreiro da casa do Senhor, tal. Ela, nossa, né, aquela irmã muito solista, ela falou: não, vou sim, tá bom. A irmã, ela chegou, a irmã foi recebê-la, e disse que ela ainda já falou assim: mas seu esposo não veio, porque ela pensou: obreiro, né, deveria ter vindo com ela. Ah, não, ele ainda não chegou. Mas ela, tá bom, tudo bem. Aí foi para a casa dessa irmã, a irmã preparou a janta e ela disse que incomodada porque o marido não chegava. E ela falou assim: nossa, mas um obreiro, né, sabendo que eu ia estar aqui, era para estar aqui, né, mas tudo bem. Ela não questionou. Pouco tempo depois chega o marido dessa mulher, bêbado, caindo. Meu Deus. Aí disse que ela não entendeu nada, tá bom, jantaram, tudo, né? Ela ia ministrar, acho que só no outro dia. Aí quando elas tiveram a oportunidade de ficar sozinhas, disse que ela falou: irmã, mas a irmã não falou que seu esposo é obreiro da casa do Senhor e ele chegou embriagado? Ela falou: irmã, hoje ele entrou nessa casa embriagado, mas todos os dias eu profetizo que ele vai ser um homem de Deus e um obreiro da casa do Senhor.
Todos os dias, quando eu... Olha, eu estou falando para vocês, Sim. me arrepiando. Ela falava que todos os dias, quando ela saía para o culto, ela passava um terno, uma camisa, uma gravata e deixava em cima da cama e ela profetizava: um dia eu vou ver o meu marido saindo de casa com esse terno e entrando na casa do Senhor. E diz que ela, né, aí a pastora ainda falou assim, que admirou, né, aquela fé dela. E depois ela soube que realmente ele se converteu e ele se tornou um obreiro da casa do Senhor. Então você vê que exemplo do quanto a palavra tem poder. Que ela poderia, quanto... a partir do momento que a pregadora chegou, ela poderia ter falado: não, meu marido está num bar. Não, ela fez totalmente ao contrário. Olha, ela já convenceu que ele era um obreiro. E ela tinha isso na cabeça dela. Ele vai ser um obreiro. Ela já falava dele como um obreiro. Então isso mostra o quanto a nossa palavra tem poder. Né? E o quanto isso deixa um legado. Agora você imagina, né, esse testemunho dela passa para outras pessoas que vão falar assim: opa, eu tenho que agir diferente, eu tenho que ter uma conduta diferente com o meu marido, né? Com o meu filho. Olha o legado que ela está deixando através desse comportamento dela. Se ela chegasse, se toda vez que ela estivesse pronta para ir para a igreja, o marido chegasse em casa embriagado, ela brigasse: também você é um bêbado, eu não aguento mais, e fizesse todo aquele discurso, gritasse, brigasse, talvez ele ia olhar para ela e falar assim: que crente é ela. Sim, justamente. Cadê o exemplo? Né? E é muitas vezes onde a gente falha. Né, no nosso comportamento, no nosso falar, nas nossas palavras, que ao invés de construir, a gente destrói. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a palavra do Senhor, né, fala que, né, o coração é uma coisinha complicada, porque justamente o que está cheio aqui é o que a gente vai jogar para fora. Né? Ninguém vai colocar para fora algo que não tem. Ninguém oferece aquilo que não tem. Justamente. Então, se a gente não tomar cuidado com as nossas palavras, é como realmente diz Provérbios: eu tanto posso matar como trazer vida. No caso dessa mulher, ela trouxe vida. Uma vida nova para o marido. Sim. Agora, se todos os dias ela ficasse: também são bêbado, também... talvez ele tivesse morrido sendo um bêbado. Sem alcançar a salvação. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. E sim, né, as nossas palavras são um exemplo, né, Júnia, de que as nossas palavras podem sim construir ou destruir, né? Pode deixar um legado positivo ou um legado negativo, né? Ô, Júnia, e quanto à mulher cristã, qual é o maior legado que ela pode deixar para outras gerações? Eu acho assim que é o caráter, né? É uma fé viva, os princípios, os ensinamentos. Isso ela deixará para os que vai permanecer, né? Ela pode apontar vidas também para Deus, né? Para Cristo, né? Isso ela apontar vidas, trazer gente para Jesus. Falar do Senhor, do amor do Senhor, né, para outras pessoas. Eu vi um vídeo esses dias, tem um cantor famoso aí, não sei se é de MPB, não lembro agora, mas ele é do candomblé, e Umbanda, candomblé, e o filho é cristão. E aí alguém estava entrevistando o filho, agora nesse período de carnaval, e alguém entrevistando o filho, e falou assim: como, né, que o seu pai, né, de religiões aí, matriz africana, como que você conheceu Jesus? Como que você foi, né, para ter uma vida cristã? Sabe quem que apresentou o Senhor Jesus para ele? A babá. A babá. Gente. Ela pegava e ela levava ele para os cultos, desde pequenininho. E aí ele foi tomando gosto, e foi indo. Hoje ele é um homem cristão. Enquanto a família é de outra religião. Então, olha só a importância do legado de uma mulher cristã, e entra naquilo que nós falamos. Sim. Você não precisa ter um curso superior, você não precisa ser alguém extremamente influente. Uma babá. Uma simples Teoricamente, na cabeça dela, ela estava ali para quê? Apenas cuidar do bem-estar dele. Trocar, dar banho, alimentar, cuidar da roupa, às vezes levar para a escola. Os cuidados. Justamente. Mas ela foi além, gente. Foi além. Ela se preocupou com o lado espiritual dele. Ainda que ele fosse uma criança. Ela foi levando quando ele ainda nem entendia, depois ele passou a ter um entendimento, e isso ficou registrado nele, e hoje ele é um cristão.
Então, entra dentro disso, né, Júnior? A Sim. gente vê que esse é o maior legado que uma mulher cristã pode deixar. Transmitir esses valores, uma fé genuína, viva, Uma fé verdadeira, viva. né? Uma fé ali inabalável, que mesmo diante das dificuldades está ali, permanece fiel, buscando, servindo. E é o que você disse, apontar outras vidas para o Senhor. Né? Não é porque eu estou salva que eu já garanti minha salvação, que é o que importa, e os outros Sim. eu não quero nem saber. Não. Não. Né? Nós, como mulheres cristãs, temos que deixar essa preocupação. Tem que ter essa temos que ter essa preocupação de deixar esse legado. Não, eu falei do Senhor Jesus para outras pessoas, eu apresentei o Senhor Jesus, independente se essas pessoas vão aceitar ou não, vão querer ou não. Sim. Mas é o nosso papel, faz parte do nosso Sim, legado, com né, certeza. Júnior? Sim. E nós temos aí um exemplo, né, que foi o que nós lemos no início aqui, que é o exemplo de Timóteo, Sim. né? Que começou com quem, Júnior? Com Lloyd, e depois Eunice, né? Que é a avó, mãe e filhos, né? Deixou Você vê que coisa geração em geração, né? E Timóteo Isso é um legado foi, geracional, Sim, né? sim. e Timóteo passou isso à frente, né? Sim. Então, olha só, o quanto é importante nós nos preocuparmos com isso, né? Com o que nós estamos transmitindo Sim. para as outras Porque pessoas. a fé, ela atravessa gerações. Sim. Então, eu lembro assim do meu avô. Acho que vocês devem conhecer o Guinelo. Sim, E- sim. Não conheci profundamente, mas de ouvir falar. Mas eu lembro dele na igreja. Tem vagas lembranças que a gente começou. A primeira vez que eu comecei a ir, né? Numa igreja evangélica que eu fui, foi com o meu avô. Meu avô foi, levou, mas meu pai não gostava, né? Então, logo ele já tirava e ia para católica. Mas é uma lembrança que eu tenho Sim. do meu avô. E eu não lembro muita coisa assim dele, mas na igreja. E isso levando- ficou registrado. Ficou registrado. Você vê, olha que importância, né? Então, é o que a gente fala. Às vezes são atitudes que para nós é do dia a dia, é rotineira, que a gente não dá valor, mas que isso vai marcar a vida dos nossos filhos. Eu fui na reunião de escola do Tiago semana passada, ou retrasada, e a coordenadora falou exatamente sobre isso, sobre a importância dessa fase que eles estão, de 4, 5 anos, que é agora que começa a formação do caráter propriamente dito, Sim. né? Sim. Que eles começam a ter a dimensão do certo, do errado, do que pode, do que não pode. E eu achei tão bonito que ela falou assim, vocês podem achar que não, mas pequenas atitudes de vocês vão marcar para o resto da vida. Às vezes um passeio que para vocês é simples, Pra isso eles, vai né? marcar, Pra ele vai eles. lembrar para toda a vida. E aí ela falou algo que eu achei muito bonito, ela falou, levem seus filhos para a igreja. Eu falei, olha, difícil Olha, hoje você ver um de verdade. professor incentivando isso, né? Sim. Ela falou, levem seus filhos para a igreja. Às vezes para você é só mais uma ida na igreja. Só que não, de repente vai acontecer algo ali que vai marcar a vida dele. E ele vai lembrar disso para sempre. Ó, tal dia eu estava na igreja com a minha mãe e aconteceu isso. É verdade. Eu vi isso. E eu achei tão bonita ela falar isso numa reunião de pais, porque na sociedade que nós estamos hoje, que tanto descredibiliza Justamente. a fé, a família, os valores, ela falar isso para os pais, levarem os filhos para a Pra igreja, eu igreja. achei muito bonito. Eu fiquei muito tocada. Sim. E é justamente sobre isso, porque você vê que é essa fase que eles estão. Justamente. Eu vejo isso muito no Tiago, né? Muitas vezes ele vem e fala assim para mim, mãe, eu não posso fazer tal coisa, né? Eu falo, não, filho, mas por que você está perguntando? Porque eu sou um menininho de Deus, né, mãe? E um menininho de Tem Deus essa não pode preocupação, fazer isso, né? justamente. Falo, não. Na semana mesmo do carnaval, ia ter, né, na sexta-feira, uma atividade lá para eles relacionada ao carnaval, e eu nem falei nada para ele e tudo, até porque eu já tinha falado que eu não ia levar, né? Mas aí, quando a professora falou, ele falou assim, mãe, a Pro falou que vai ter festa do carnaval na escola. Mas crente não pula carnaval, não gosta de carnaval, porque carnaval não é de Deus, é do diabo, né, mãe? Você vê? 4 Ai, que anos. bonitinho. Mas o- assim, por que ele sabe disso? Porque ele está aqui ouvindo, Tá ouvindo. porque ele está lá na escolinha, né, com as crianças aprendendo. Então, são coisas que ele vai trazendo. Agora, você imagina se eu pegasse o meu filho e levasse para o carnaval. Matinê. O que ele ia aprender? Justamente. Que o carnaval faz parte, que é legal, normal, é uma que não tem nada festa. de demais, é uma festa, festa das cores, festa da alegria. Mas o que aquilo está ensinando? O que está glorificando a Deus? Então,
Às vezes a gente pode achar que é uma simples atitude do dia a dia, rotina. E uma coisa que tem muito hoje é o tal do nada a ver, né? Mas isso não tem nada a ver. Mas foi isso que eu ouvi. Não tem nada a ver. Qual que é o problema de levar ele lá? Não tem nada a ver. A gente teve uma atividade na escolinha o ano passado. E eu fui buscar o Lucas na escola, aí eu vi a professora falando, mas eu acho que a inspetora que estava lá na frente, amanhã todo mundo vem com uma fantasia. Aí eu parei o carro, aí eu chamei o Lucas, aí eu falei, Lucas, não esquece a fantasia. Ele falou, olhou para ela simplesmente, eu não vou vir. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, você não vai vir? Eu queria ver o que ele ia falar, né? Não, mãe, amanhã vai ter festa de carnaval. E a Proana falou que não é de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas a Proana deu essa aula o ano passado sobre o carnaval. Aí a Pro olhou assim, justamente, ela falou assim, não, mas não tem nada a ver, aqui é só da escola, não sei o quê, que não sei o quê. Na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, então, Lucas, amanhã... A Pro falou que não é uma coisa nada a ver. Não, mãe, eu não vou vir. E ele certo, assim, que não ia vir. Convicto, e eu deixei ele faltar realmente aquele dia, porque eu falei assim, não, ele tá certo. Eu depois expliquei para ele, falei, não, filho, você realmente tá certo. Tem a ver sim, porque lá vai tocar músicas que não agradam a Deus, vai ter dancinhas que não agradam a Deus. Então, é um ambiente que você não tem que estar. Você tem que estar lá para estudar. Eu já não concordo, escola tem que fazer esse tipo de... Eu também acho errado. Eu acho errado. Ali eles estão para aprender, para estudar. Não é o papel da escola, mas hoje em dia tudo envolve festinhas, coisas que acabam influenciando muito nossas crianças se a gente deixar participar. Então, é assim, é pessoal, né? Eu não faço questão que meu filho vá. E ele já entende isso, compreende e aceita. E eu ainda conversando com a minha mãe depois, né, sobre isso, eu falei, como é que eu vou... aí é que não casa, né, o discurso com a atitude. Se eu levo ele, visto ele de alguma coisa, vai lá, filha, é só uma brincadeirinha, é só uma festinha. Aí quando ele chega numa idade que ele já entende, fala assim, não, eu vou pro carnaval. E eu falo assim, não, porque isso não é de Deus. Mas por que na escola você me levava? Você me levava. Eles não vão sozinhos. Eu falei pra minha mãe, é isso que eu vou ouvir dele. Mas você me levava quando eu era pequeno. Por que na escola eu podia ir e agora eu não posso? Então, você vê como que o que nós falamos, o que nós fazemos, o nosso comportamento, sim, marca os nossos filhos. Às vezes eu estou em casa fazendo serviço, eu sou muito de colocar louvor, ou eu estou assistindo pregação, ou eu estou ouvindo louvor. E quantas vezes eu não pego o Thiago brincando, assim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ele está lá brincando, quando eu chego perto ele está lá, glória a Deus, aleluia, amém, igreja, com a mãozinha para cima, cantando, né? Ele inventa as letrinhas de música ele canta, dele. Ora, eu fico assim, é a Gláucia. Ele inventa, né? ele inventa umas musiquinhas assim de Jesus, que Jesus limpa o coração, que Jesus transforma, que Jesus é meu amigo, que se eu tenho Jesus o mal não me atinge. Da cabecinha dele. Sim. E ele vem e eu falo, nossa, filho, que lindo, que maravilhoso, é isso mesmo. Todo dia de noite eu deito com ele e falo para ele, você tem que ser um homem de Deus, com o coração segundo a palavra do Senhor, que não sei o que. Até um dia eu chorei, assim, né? A gente estava lá na casa da minha mãe e eu não lembro o que a gente estava falando em relação à igreja. E aí eu falei assim, filho, quando você tiver maiorzinho, o que você vai querer fazer na igreja? Né? Tem tanta coisa que você pode fazer na igreja, o que você vai querer fazer? Você vai querer cantar, você vai querer tocar um instrumento? O que você vai querer fazer? E eu achei que ele ia, porque ele gosta muito de música. Eu falei, ele vai querer cantar ou tocar algum instrumento. Eu vou querer ser pastor, mãe. Eu abri a boca a chorar, assim, sabe? Eu falei assim, filho, que Deus te abençoe. Eu sei o peso que é, né, um chamado pastoral. Eu falei, mas seria a maior alegria da minha vida, eu de cabelinho branco, sentada num banco e assistindo uma pregação sua. Aí ele ainda olhou para mim assim, mãe, você ia ficar feliz? Eu falei, filho, imensamente feliz. Eu morreria em paz, né, sabendo que eu cumpri o meu dever, que eu deixei um legado. Então, assim, mas isso é coisa que a gente tem que ir no dia a dia, né, na nossa rotina, e embutindo na cabecinha deles, para quando eles chegarem lá na vida adulta, eles terem esse caráter formado. Justamente. Já terem uma postura, um posicionamento, quando alguém vier falar alguma coisa, né? Quando alguém vier oferecer alguma coisa, deles já ter essa postura, essa conduta, né, de saber diferenciar o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Uma vez, Gláucia, eu mandei
não sei se o Fábio se lembra, eu mandei um vídeo do Lucas, a gente conversando, aí ele pegou e falou que queria ser igual ao Fábio. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Fábio. Ainda o Douglas falou assim, nossa, não quer ser igual ao pai, eu quero ser igual ao Fábio. Eu falei assim, depois eu perguntei por quê. Porque ele canta, ele falava, lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia e começou a falar, falei, nossa, olha que lindo. Você vê que bonito, né? Ele vê, é um trabalho que ele vê e admira. Enquanto hoje nós vemos tantas crianças aí fora, eu quero ser MC, eu quero ser rapper, eu quero ser influencer, eu quero ser DJ, eu quero ser essas coisas aí, youtuber. Sim. E aí você pegar uma criança que fala que quer ser pastor, ou que quer ser um cantor, Sim. que quer ser, né, que quer fazer algo para Deus, é sinal que a gente está ali, está no caminho certo. Está no caminho certo, né? E para a gente já caminhar para a finalização, a nossa última pergunta aqui, que eu quero deixar para as duas, né? A Ana pode começar, depois a Júnia complementa. Como que nós podemos? Talvez nós temos aí mães, mulheres, pais, né, que nunca se atentaram para isso, para a importância do legado. E depois desse podcast vai começar a pensar, vai começar a se preocupar com isso. E como que uma pessoa, seja mulher, seja homem, pode começar a construir um legado que glorifique a Deus? Quais as atitudes que a pessoa pode ter que vai tanto glorificar a Deus e deixar um legado positivo, um legado de fé e de espiritualidade para aqueles que estão à sua volta? Então, Gláucia, eu acredito que buscar a Deus de verdade, não só por rotina, porque muitas das vezes a gente fica naquela rotina, não, agora eu tenho que orar. Automático, né? Justamente, vai no automático. Agora eu tenho que orar, agora eu tenho que ouvir um louvor. Não é dessa forma. Ser fiel no pouco, cuidar do coração, ensinar pelo exemplo, orar pelos que vêm depois de nós. Legado não se constrói em palco, se constrói no secreto. E quando é para Deus, nunca é pequeno. Então a gente tem que pensar que, por mais que a gente pense, nossa, uma atitude tão pequena, mas tão simples, mas para Deus nunca é. Assim, por ser humano, a gente muitas das vezes a gente faz uma coisinha que fala, a pessoa nem se importou, nem falou obrigado, nem nada, mas Deus está lá no céu olhando, falando, nossa. Está contemplando, né? Contemplando. Falei, gente, então a gente tem que procurar, a cada dia, eu falo assim, cada dia a gente tem que procurar melhorar para a gente deixar esse legado. E eu penso assim que, eu conversando ontem com o Biel, eu falei assim, Biel, tem tantas coisas assim que eu preciso mudar para que um dia eu venha deixar um legado para você, para o seu irmão. Ele falou assim, mãe, mas você já deixou? Eu falei, já? Mãe, a gente sabe que a gente tem que ser bom, que a gente tem que nem fala assim, você não fala que toda vez que a gente vai num lugar, a gente tem que cumprimentar as pessoas, dar bom dia, dar boa tarde. Eu falei, mas verdade? Ele falou assim, que a gente tem que servir a Deus, que a gente tem que buscar, que a gente tem que ler a Bíblia. Você não vem e fala assim, Biel, você já leu a Bíblia hoje? Já leu? E quando ele chega, que eu chego, que ele fala que leu, eu falo assim, então me explica, prega para mim. Aí ele prega e fala assim, tá vendo, mãe? É o que eu faço com a senhora faz comigo também. Então, isso, eu sei que um dia eu também vou fazer. Eu falei assim, você vai ser pai? Ele fala que não vai ser pai. Eu falei, para com isso, vai ser pai sim. Aí ele falou assim, mas se eu for, muita coisa, da senhora eu vou passar pro meu filho. A gente conversando a respeito de legado. Aí eu fiquei toda emocionada, né? Porque é como você disse, muitas das vezes a gente pensa que não está passando nada. Exatamente. É simples, é só simples. Mais uma atitude, né? Mais uma atitude. Eu mesmo, voltando assim com o Luquinha da escola, como que foi? Foi assim. Mas você tem que sempre ser educado com a professora, não responder, se ela estiver brava, fica quietinho, ouve. E a professora justamente relatou isso para mim. Aí eu fiquei tão feliz, falei assim, nossa, o que eu estou passando para ele... Ele está marcando, está absorvendo, né? Sabe? Então, eu acredito que a gente tem que estar assim, sempre caminhando para procurar melhorar, para deixar um bom legado, não só para os nossos filhos, mas a todos que estão ao nosso redor, né? Júnia? Então, buscar transformações, né, diárias, orar, e ler a palavra e cada vez mais... buscar entendimento, pedir para o Espírito Santo, né, a ajuda, né, e ser fiel nas pequenas coisas do dia a dia, né.
Porque isso transmite, né? Passa para eles, né? Sim. Não só para os filhos, mas para todos que estão à nossa volta, Sim. né? 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, todas as atitudes do nosso dia a dia têm que ser para a glória de Deus. E a partir do momento que a gente faz coisas para a glória de Deus, são atitudes boas. E isso vai refletir em quem está à nossa volta. Então, são pequenas atitudes, uma oração, né, ensinar o nosso filho a respeitar, ou você demonstrar compaixão, ser misericordioso, ser uma pessoa que transmite paz para os outros, ser aquela pessoa que vai sempre incentivar algo bom no outro, né? Ou não assim, mas não, tem que ser briguento mesmo, tem que não sei o quê, tem que responder, tem que ser boca dura. Não. Né? Eu sempre falo isso para o Thiago também, ó, da porta para dentro da escola, quem manda é a Pro. Justamente. Se ela falou, senta, levanta, e ai de você se eu chegar aqui, a professora falar que você não está obedecendo. Então, é isso. Porque eu vejo que muitos pais, o quê? Ensinam, não aceita não. Se a professora falar, responde. Se você tiver certo, responde, bate boca. Então, assim, é nas pequenas coisas. Né? Então, o seu filho te ver orando, né? Às vezes acordar de madrugada, às vezes ali ele já está dormindo, você está orando. Quantas vezes já não aconteceu isso comigo? Eu estou lá quietinho orando, pensa que não, está o Thiago do meu lado, cutucando, mãe, o que você está fazendo? Filha, a mãe está orando. Então, são nas pequenas atitudes que a gente vai construindo esse legado. No nosso trabalho, no dia a dia. Né? Hoje mesmo eu estava relatando o caso de uma paciente que chegou lá no posto ontem, uma cristã, até ela estava com uma saiona no pé. Eu sei que na igreja que ela frequenta, ela ministra a palavra e tudo mais. E ela chegou numa ignorância, ela chegou tão assim, sabe? Pensa uma pessoa ríspida, ignorante, foi grossa, mal educada mesmo, assim. E eu não respondi, porque ela não estava falando comigo, não dirigiu a palavra a mim. Mas quando ela saiu, e eu olhando a postura dela, eu estava pensando, gente, como que uma pessoa dessa se diz cristã e fala que ela transmite a luz de Cristo para os outros? Meu Deus. Sendo que o cristão tem que ser o quê? Manso, humilde, tem que ter temperança, tem que ser longânimo, tem que ser uma pessoa que leva paz, não discórdia, não briga, não atrito, confusão, contenda. Ela foi tão grossa, e ela ainda usou o termo assim, eu estou uma pimenta mesmo, estou doida para tacar fogo. E eu fiquei olhando, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, é por isso que às vezes envergonha tantos cristãos. Sim. E as pessoas falam, mas crente desse jeito? Pior que é crente, né? Porque a postura não condiz. Então é aí que a gente entra naquilo que nós falamos. Sim. O discurso pode ser bonito, mas o comportamento não é. E como que nós vamos deixar um legado desse jeito? Então, são nas pequenas coisas. Né? O nosso jeito de falar, justamente. O nosso jeito de se portar, o nosso jeito de agir, não só com os de perto, mas com os de fora, aqueles que não têm nada para nos oferecer, porque às vezes é fácil a gente ser bom com aquele que tem algo para nos dar em troca, mas aquele que não tem nada para nos oferecer. E aí, como que nós vamos tratar essas pessoas? Alguém que você vai fazer algo e não vai te retribuir. Verdade. Porque uma coisa é eu fazer para você, Ana, sabendo que em algum momento você vai me retribuir. E aquele que nunca vai retribuir? Como é que eu trato ele? Então, assim, é nas pequenas coisas. E não é só dentro da nossa casa, né? É em todo lugar, no nosso dia a dia, aonde a gente estiver. Nós somos o quê? Imitadores de Cristo. Somos o quê? Sal e luz. Verdade. A luz faz o quê? Ilumina, clareia, né? Então, se eu estou na escuridão, se eu estou andando como alguém que está na escuridão, como é que eu sou de Jesus? Como é que eu sou um imitador de Cristo? Se eu não estou transmitindo isso. Verdade. Então, a palavra do Senhor fala em Salmos que ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor todos os dias, buscar direcionamento do Senhor, para que em tudo que nós fizermos, nós possamos transmitir algo de bom e deixar isso marcado, né, numa geração. Imagina, daqui 30 anos, né? Vamos colocar aí 30, 40 anos, 50 anos, se o Senhor Jesus não voltar, que é o desejo do nosso coração, mas vamos colocar que daqui 50 anos Jesus, né, não voltou, o mundo está aqui, nossos filhos adultos já, casados com filhos, talvez até com netos, mas nós não vamos estar aqui. Mas em algum momento os nossos filhos, alguém fala assim, nossa, isso aqui eu aprendi com a minha mãe.
Hoje eu sou um pastor porque minha mãe me ensinou. Hoje eu sou um homem de bem, uma mulher de bem, de caráter. Eu tenho uma família estruturada porque minha mãe me ensinou, porque o meu pai me ensinou, porque eu aprendi isso. Porque quando eu era pequena eu ia para a igreja, minha mãe me ensinou a ter fé, minha mãe ensinou a orar. Olha que lindo, né? Então a gente tem que buscar mesmo esse direcionamento do Senhor e nas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, ter essa preocupação. Opa! Mas eu sou um cristão, eu posso agir assim? Que marca que eu estou deixando, né, na vida das pessoas? É aquilo que nós falamos lá no começo. O legado é aquilo que fica quando as palavras acabam. Verdade. Quando não há mais as nossas palavras, o que vai falar? Quando nós estivermos lá no nosso caixão, que as pessoas estiverem ali à nossa volta, o que as pessoas vão falar? Graças a Deus que morreu, uma menos, né? Porque, nossa, que perturbada que era essa pessoa, que pessoa, né, mais amarga, que pessoa ruim que era. Ou alguém vai falar assim, nossa, vamos sentir falta, né, mas que bom, sabemos que fulano está com o Senhor, foi uma pessoa boa, de caráter, de fé, deixou um legado, marcou as pessoas, transmitiu valores, coisas boas, né? Vamos ficar com saudade dos seus ensinamentos, né, daquilo que nos passava. Como que as pessoas vão olhar para nós e falar de nós quando nós não estivermos aqui? Sim. Então, você que está assistindo esse podcast, pensa nisso, que esse tema, que esse assunto possa falar com você e você passe a refletir sobre que tipo de legado você está construindo e que você deixará para aqueles que virão após você ou que estarão, né, transmitindo para outros também. Sim. Que você possa se preocupar com isso. Eu encerro, né, esse tema com a seguinte frase: talvez ninguém escreva a nossa história em livros, mas ela está sendo escrita nos corações que tocamos. Que o nosso legado seja uma vida que conduza outros a Jesus. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Nós já estamos aqui caminhando para o final do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui as minhas companheiras de mesa, de bancada. Foi uma bênção, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que tenha sido bom para vocês também. E para quem vai estar nos assistindo, em maio, né, nós estaremos aqui. Agora só em maio nós voltamos. E com outro assunto, com outro tema, que com certeza também vai falar ao coração de quem vai estar nos assistindo. E eu não poderia encerrar o nosso podcast sem deixar aqui um convite para todos que estão nos assistindo para vir conhecer o Ministério Petra. Né, nós temos cultos à quarta-feira, né, na quarta-feira, 7h30 da noite, culto de ensino da palavra. No domingo, culto da família, às 6h30. Na segunda-feira, agora, nós temos o nosso curso de teologia. Sim. Então, para você que tem desejo de aprender da palavra do Senhor, sobre hermenêutica, bibliologia, escatologia, tudo isso é a sua oportunidade. Procure nós aqui no Ministério Petra ou entre em contato pelas redes sociais, se informe sobre o curso e venha fazer parte. Temos também sexta-feira, oração. A sexta-feira, toda sexta-feira às 8 horas, a igreja está aberta para um momento de oração. Então, nós temos diversas atividades aqui no Ministério Petra, temos os podcasts, temos os vídeos semanais que saem nas nossas redes sociais. Então, que você possa não só acompanhar pelas redes sociais, mas também vir nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na rua 7 de setembro, 2325, próximo ao Estádio Municipal. E nós vamos ficar imensamente felizes, né, Ana, né, Júnia, com a presença de todos vocês, com a família de vocês aqui, para um momento de louvor, de adoração a Deus, e também para você alimentar a sua alma, o seu espírito, edificar a sua fé, né, sobre um fundamento inabalável, que é o nosso slogan aqui da igreja, e esse fundamento se chama Jesus Cristo e a sua preciosa palavra. Então, fica aqui o convite, venha nos conhecer, venha conhecer o Ministério Petra, e nós vamos te receber aqui de braços abertos. Que esse podcast tenha falado ao seu coração e que você possa curtir e compartilhar com outras pessoas. Meninas, obrigada. Deus abençoe. Amém. Querem deixar aí uma última palavra?
Um tchau, um Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada a todos que vão assistir, né, esse Femicast. Espero que venham fortalecer, venham encher da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Júnior? Senhor, Passou nervoso? Ai. Ainda tá tensa, né? Ainda. Não, mas faz parte, Júnior, faz parte, é assim mesmo. No próximo você já vai estar mais relaxada. Então, agradecemos, né, todos vocês que vão estar nos assistindo. Curta, compartilha e que Deus te abençoe. E Ministério Petra, edificando vidas sobre um fundamento inabalável.